Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 19 até o verso 27. Diz assim o texto: Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Amém? Queridos, esse texto nos leva a pensar num tema que retrata a fidelidade de Deus e a esperança dos homens. E quando nós falamos dessas duas coisas, que poderiam ser consideradas, grandezas que atuam na dimensão sentimental e espiritual dos seres humanos, parece redundante falar a fidelidade de Deus e a esperança dos homens, até porque a única esperança que nós temos de fato está na fidelidade do nosso Deus. Mas existe um viés que une esses dois conceitos, e não adianta a gente querer desenvolver uma esperança baseada numa fidelidade, sem conhecermos bem o conceito de fidelidade e sem conhecermos bem o Deus a quem essa fidelidade é atribuída. E muitas vezes hoje nós temos tido algum desprazer de encontrar algum tipo de conceito distorcido sobre a fidelidade de Deus, algum conceito distorcido acerca da própria pessoa de Deus, da personalidade do nosso Deus, dos atributos que o nosso Deus nos mostra e manifesta a nós. E, portanto, às vezes o nosso conceito teórico que é construído acerca da personalidade de Deus, às vezes vem distorcido até nós. E em meio a situações e circunstâncias que nós enfrentamos, nas quais nós vamos precisar desenvolver uma fé que nos auxilie e que nos aproxime mais de Deus, às vezes nós vamos encontrar dificuldades, porque o nosso conceito de fé, o nosso conceito de fidelidade, o nosso conceito acerca da pessoa de Deus está distorcido. Jeremias foi uma pessoa que ao seu tempo enfrentou grandes dificuldades, foi um dos profetas que mais enfrentou dificuldade para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Ele viveu num tempo de muita crise em meio à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Nesse texto que nós lemos, quando ele diz, eu me lembro da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar, quando ele começa a se lamentar, nós encontramos uma realidade. E embora Jeremias mantivesse algumas atitudes em meio à sua lamentação, atitudes que demonstravam que ele tinha fé, atitudes que demonstravam que ele desenvolvia um positivismo, um otimismo. Ele viveu um tempo muito difícil. Era difícil ter esperança. Qualquer pessoa naquele tempo não conseguiria abrir os olhos e ver um futuro melhor para a nação de Israel, para a nação de Judá, para a sua própria vida. Mas, por conta de quem Jeremias era, e por conta do conceito que ele tinha acerca do Deus a quem ele servia, do Deus em quem ele cria, o Deus em quem ele depositava a sua fé, ele conseguiu perpassar por todas aquelas dificuldades. Para os irmãos terem noção, Jeremias presenciou o início e o fim de 7 reis perversos que Judá teve. Ele presenciou a invasão do exército cita, no ano de 620 a.C. Ele viu depois a invasão dos egípcios, no ano 608 a.C. Depois ele presenciou a derrota de Israel e de Judá para o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Isso aconteceu nos anos 606 a.C. Depois, no ano 586 a.C., ele viu Jerusalém ser saqueada e ser agora completamente devastada e destruída. E pior do que isso,
do que via a destruição física, ele viu a destruição moral, a degradação espiritual. E, aliás, ele já estava anunciando em nome de Deus há muito tempo, e outros profetas também o fizeram. E ele teve o desprazer de ver a sua mensagem que Deus colocou em seu coração, na sua boca, ser desprezada pelos seus irmãos, pela sua família, por toda a nação, pelos governantes. Aquela mensagem de Deus foi ignorada. Ele foi preso por um período, depois ele foi considerado um desertor, foi lançado dentro de um poço. Mas mesmo passando por todas essas dificuldades para fazer aquilo que Deus tinha determinado que ele fizesse, preste atenção que não se tratava de um projeto pessoal de vida de Jeremias. Às vezes hoje nós enfrentamos muitas lutas e nós não desistimos dos nossos projetos, mas são os nossos projetos. É aquilo que nós idealizamos, às vezes até mesmo em conjunto com a nossa família. Aqui nós estamos falando dos planos de Deus para a vida de Jeremias. Planos estes que no início do seu ministério ele tentou fugir, dizendo que ainda era uma criança e que não tinha maturidade espiritual para desenvolver aquele ministério, já percebendo quão difícil seria, mediante o cenário que ele estava vendo, de falência espiritual em meio à nação de Judá. Mas agora ele está diante de um cenário de falência total. O rei Nabucodonosor invadiu Judá, levou praticamente toda a nação cativa para a Babilônia. E só restavam destroços. Mas ele sempre confiou que o controle não estava na mão dos homens, mas estava nas mãos de Deus. Esse foi um grande diferencial de Jeremias. E eu quero dizer para os irmãos que, assim como ele confiou que o controle estava nas mãos de Deus, assim como ele sempre acreditou na fidelidade e na misericórdia do Senhor, nós hoje também podemos perpassar, vencer essas lutas que nós enfrentamos, esses cenários de destruição que às vezes nós presenciamos. Nós precisamos confiar mais no Senhor. E como Jeremias desenvolveu essa vida? Como que ele desenvolveu esse conceito? Através de intimidade com o Senhor. Não se tratava de uma pessoa comum tão somente, mas era alguém que desenvolvia uma vida espiritual, era alguém que buscava conhecer por meio do relacionamento quem era o Deus a quem ele servia. Isso o fortaleceu. Irmãos, isso vai nos fortalecer nos momentos das nossas lutas hoje. Às vezes são enfermidades que nós enfrentamos, ou pessoais, ou até mesmo dentro da nossa família, entes queridos. Às vezes não são enfermidades físicas, mas são crises que acontecem no campo dos relacionamentos. Não há nada mais doloroso para um filho quando percebe que a estrutura do seu lar está abalada, quando percebe que não existe mais diálogo, não existe mais harmonia entre seus pais. É um cenário de destruição, e eu poderia dizer até pior do que o cenário de destruição física que Jeremias estava presenciando. Porque mais importante do que as paredes de uma casa são as pessoas que habitam aquela casa. Às vezes, irmãos, nós estamos enfrentando grandes momentos de dificuldade, sim, por conta de questões financeiras, materiais, conseguem até nos afetar, nos abalar. Mas quando nós passamos por estas situações alicerçados na fé e numa fé genuína, de um Deus verdadeiro e bem conhecido, é diferente, queridos. A igreja que foi mais vencedora e que a Bíblia relata foi a igreja que está registrada lá no livro de Atos. Nós olharmos Atos capítulo 2, nós vamos verificar que aquela igreja crescia na comunhão, no partir do pão, nas orações, e ela perseverava na doutrina dos apóstolos. E a doutrina é o que nos faz conhecer Deus. É o que nos faz saber como Deus deseja se relacionar conosco, quais são os parâmetros que nós poderemos decidir conforme a vontade de Deus. Aquela foi a igreja mais perseguida que a Bíblia relata, mas aquela foi a igreja que presenciou os maiores milagres feitos em nome de Jesus, a quem eles anunciavam.
Eu quero dizer com isso, irmãos, que as dificuldades que nós enfrentamos na vida, que as dores, as perdas, as perseguições, nunca serão um empecilho para o nosso desenvolvimento espiritual. E pelo contrário, na maioria das vezes elas servirão para nos aproximar mais de Deus. Jeremias foi esse homem que não desistiu, apesar das lutas, das dificuldades, e ele avançou no desenvolvimento da sua fé. Mas no texto que nós lemos, ele fala acerca das lembranças que ele tinha. E ele lembra da sua aflição, do seu delírio, da sua amargura, do seu pesar. Ele diz no verso 20, lembro-me bem de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. O estado que Jeremias se encontrava emocional, e quando a Bíblia fala acerca da alma, ela se refere ao estado emocional das pessoas. A alma como sendo a sede dos sentimentos e das emoções. Então você pode estar mal a nível emocional, a sua alma pode estar abalada, mas você pode estar bem e fortalecido espiritualmente. Esse foi o caso de Jeremias. Agora, o mais importante na nossa vida é estarmos próximos de Deus, fortalecidos espiritualmente, com uma alma sadia, ou seja, emocionalmente são, e com um equilíbrio total em todas as partes da nossa vida, da nossa existência. Esse é o estado em que nós nos encontramos, gozando da vida abundante que Jesus Cristo nos prometeu. A abundância de vida é quando o propósito de Deus se manifesta de maneira completa e total na vida do ser humano. Então ele diz, eu lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Mas todavia, lembro-me também daquilo que pode me dar esperança. E ele abre um espaço para dizer o que lhe dava esperança. E ele diz, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, elas renovam-se a cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus. Preste atenção, porque um ser humano que não conhecesse Deus, quando fosse presenciar uma situação como essa, que Jeremias presenciou, jamais poderia se lembrar de alguma coisa que lhe desse esperança. Jamais pensaria, nem tampouco falaria acerca de fidelidade e acerca de misericórdia. Apesar da dor, das circunstâncias, dos sofrimentos, ele enxergava um portal de esperança. Tira uma lição dessa passagem de Jeremias. Nós podemos sim lembrar de todas as experiências que nós vivemos. E alguma delas até nós devemos sim lembrar para aprendermos algumas coisas. Mas, sobretudo, irmãos, nós devemos fazer como Jeremias fez. Devemos trazer à nossa memória, principalmente aquilo que pode abrir um caminho, uma porta de esperança para a nossa vida. Procure se lembrar dos momentos que você mais se sentiu próximo de Deus. Procure se lembrar dos momentos em que você orou, por menor que fosse a situação da sua vida, mas que você viu Deus respondendo. Procure se lembrar da fidelidade de Deus nas mínimas coisas, porque quem é fiel nas mínimas coisas, será fiel nas grandes coisas. E você encontrará força, fé, para vencer esses momentos que talvez você esteja passando hoje. Quando Deus manifesta a sua palavra sobre nossa vida, acerca da nossa vida, irmãos, Ele está nos mostrando, de fato, que Ele se importa conosco, que Ele nos conhece bem, Ele sabe quem nós somos. No Salmo 139, Davi abriu seu coração e disse, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me deito, quando eu me levanto.
Senhor, ainda a palavra não veio à minha boca, mas tu já conheces. Nós precisamos ter a certeza da maneira que Deus nos vê. E aí, irmãos, independente do que nós somos ou de como nós estamos, nós vamos ter a convicção de que é um Deus que estará sempre pronto a nos ajudar e a nos abençoar. Amém? A única garantia que nós temos quando tudo parece estar acabado, como foi o caso de Jeremias, é a fidelidade, a misericórdia, a graça e o amor de Deus. No Salmo 89, no verso 1, o salmista diz: as benignidades do Senhor eu cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a sua fidelidade de geração em geração. No Salmo 86, no verso 4, ele disse: alegra o coração ou a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor. Tu és rico em graça para com todos os que te invocam. E quando nós falamos da fidelidade de Deus, da sua misericórdia, e a palavra misericórdia tem esse sentido, de você sentir a dor do outro, principalmente a dor emocional do outro, nós não podemos deixar de lado o conceito de graça. Graça é isso, é favor imerecido. E mesmo no Antigo Testamento, quando muitas pessoas e a teologia atribui ao período da lei, nós já vemos a manifestação da graça de Deus, por meio da sua misericórdia e por meio da sua fidelidade. Então no Salmo 86 ele diz: tu és bondoso, tu és perdoador, tu és rico em graça para com todos aqueles que te invocam, Senhor. No Novo Testamento, na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 16, o autor diz: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade, diz a palavra de Deus. Existe alguma necessidade premente na sua vida? O que Deus vem nos mostrar, irmãos, é que independente do grau da necessidade, ela sempre existirá. E talvez você hoje não esteja sensível a uma necessidade que você está passando. E pelo contrário, às vezes você está muito preso a uma necessidade que você pensa ter, mas que não é uma realidade. É uma futilidade para a sua vida. Nós precisamos confiar no Deus a quem nós servimos, a ponto de entregarmos a Ele as nossas vontades e dizermos: Senhor, que o meu coração sinta necessidade daquilo que é a real necessidade que só Tu sabes a meu respeito. Fidelidade no hebraico, irmãos, que é a língua original do Antigo Testamento, é a palavra emuná, e traduzido seria certeza, confiabilidade. E um dos atributos de Deus, ou a sua personalidade, nós poderíamos dizer assim, a sua identidade, é a fidelidade. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, o apóstolo Paulo diz: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, se a identidade de Deus também é fidelidade, Deus é fiel, uma das coisas que nós temos que ter o discernimento e a clareza na nossa vida é que, independentemente do nosso comportamento, Deus nunca será infiel conosco. É nesse momento que entra em confronto o que a palavra de Deus nos mostra acerca do caráter de Deus e o caráter de Deus que alguns homens tentam mostrar para nós. Nem sempre Deus nos trata segundo o nosso merecimento. Porque se fosse assim, irmãos, praticamente nós não receberíamos nada. O conceito de graça vem a partir do momento em que eu reconheço que o que eu tenho, o que eu sou, a vida que eu levo, não é fruto do meu mérito ou dos meus méritos, mas é fruto da graça de Deus. E foi isso que o apóstolo Paulo falou a Timóteo.
Na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 11, Paulo diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Até aí Paulo está falando de merecimento. Mas olha o que Paulo fala no verso 13. Se somos infiéis, ele, porém, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Olha que coisa interessante. Mesmo sendo infiel como eu sou, como você é, Deus não vai ser infiel para comigo nem para contigo. Ele não pode negar o seu caráter, a sua existência, porque Deus não muda. Não deixe de ter em Deus a pessoa do seu Deus, não somente porque você não está recebendo dele o que você gostaria de receber. Não deixe de acreditar que Deus é Deus, porque Ele permitiu que você viesse experimentar um momento de vale sombrio na sua vida. Não deixe de amar o seu Deus, porque aparentemente Ele não está te amando. A fidelidade de Deus faz com que Ele sempre te ame. Mas no amor de Deus nós encontramos a disciplina. No amor de Deus nós encontramos o cuidado, a disciplina de um pai, o cuidado que nós recebemos de uma paternidade perfeita. No amor de Deus. Então, apesar das situações e das circunstâncias, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e eu quero crer sempre nisso. E foi isso que Jeremias demonstrou com as suas atitudes, e aonde ele conseguiu forças para superar tantas adversidades, tantas forças contrárias. E pare e pense, veja se não é assim que acontece contigo. Mesmo estando às vezes no caminho do Senhor, nós enfrentamos dificuldades nessa vida aqui. Agora, irmãos, Deus é imutável e digno de confiança. E isso faz com que Ele mantenha as suas promessas. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 22, diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com a água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E no verso 24 ele diz: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E nas Escrituras esse dia aparece com letra maiúscula, se referindo ao dia do Senhor, a volta do Senhor Jesus. Percebam, irmãos, e muitas vezes em confronto com as situações, as circunstâncias adversas, a nossa fé tenta desfalecer. Há muitas pessoas que desistem. Nessa caminhada cristã eu lidei com pessoas que desistiram. Pessoas que conheceram Jesus, mas paralisaram o seu relacionamento com Ele. Pessoas que conheceram somente a igreja de Jesus, não conheceram Jesus, depois abandonaram a igreja do Senhor. E algumas delas, a gente sempre verifica perdas. A maior perda é a comunhão com o Senhor. Em algumas delas a gente vê uma atitude que foi tomada de maneira impensada, involuntária, ou às vezes por falta de conhecimento acerca de quem Deus é, até mesmo pela forma como apresentaram Deus para ela. Há uma estatística do IBGE que demonstra que existe um número maior de ex-evangélicos do que de evangélicos. Por que isso?
Com certeza, porque o evangelho que foi pregado e apresentado nessas igrejas não foi o evangelho verdadeiro. Você não pode fundamentar a sua fé somente num Deus que vai fazer o que você quer, de acordo com a sua fé. Preste atenção nisso. Há muitas pessoas sofrendo, há muitos consultórios psicológicos hoje lotados de evangélicos ou de pessoas religiosas, não precisa ser evangélico, com problemas causados por causa da religião, mais precisamente por causa da religiosidade. E o diagnóstico é coping religioso. A religião só trouxe dano à vida emocional daquelas pessoas. Agora eu te pergunto, o Deus em quem você crê, o Deus em quem Jeremias cria, foi um Deus que trouxe dano emocional para ele? O Deus que nós cremos é um Deus que nos cura a alma, que nos trata a alma e as nossas emoções, ou é um Deus que traz doença, enfermidade aos nossos sentimentos? Nós precisamos conhecer verdadeiramente quem Deus é. Independentemente do nosso comportamento, Deus nunca, irmãos, será infiel. Ele vai nos tratar. Por isso que o texto aos Hebreus diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Agora nós precisamos estar congregados enquanto igreja, diz o texto. E se alguma coisa te levou, alguma decepção, por exemplo, com a igreja ou com o evangelho que foi pregado a você, esqueça isso. Traga à memória somente aquilo que pode te dar esperança. Esperança de conhecer verdadeiramente o seu Deus, esperança de tê-lo na sua companhia, nos momentos em que você vier necessitar dele ou não. Nos momentos de luta ou de vitória ou de glória. Esteja sempre interessado na companhia de Deus. Eu vou citar 2 exemplos de pessoas que se afastaram do Senhor e por consequência da sua igreja. Certa vez eu estava evangelizando um empresário de uma cidade aqui perto de Campos. E ele dizia para mim: olha, estou feliz porque a minha família está dentro da igreja, servindo ao Senhor, mas eu trago comigo uma tristeza muito profunda, porque eu não me vejo em condições de estar lá com eles. E eu disse para ele: olha, venha como você está. Porque a partir do momento que você se entregar completamente ao Senhor, Ele vai fazer a obra na sua vida, Ele vai te ajudar a vencer esse pecado. O que Deus não rejeita é um coração quebrantado e contrito. Se você vier arrependido, o Senhor te receberá, Ele é fiel. Agora um outro exemplo, e não é de uma só pessoa, foram várias, de quem eu ouvi: eu não estou na igreja porque lá tem muita gente sem caráter. Para que eu vou na igreja se lá tem pessoas piores do que eu? Agora você faz uma comparação entre os 2 corações, porque a Bíblia diz que Deus sonda os nossos corações. Ambos estão fora da igreja do Senhor Jesus, e nesses casos estão fora da comunhão com Deus e com Jesus. Não significa que para estar em comunhão com Deus e com Jesus você precisa estar em comunhão com a sua igreja. Mas normalmente, quando você já não está em comunhão com Deus, muito menos com a sua igreja. No primeiro caso, você via a humildade. Você via uma pessoa que se achava indigna de estar em meio à comunidade cristã e que não apontava para os erros dos outros, mas apontava para o seu próprio erro. E no segundo caso, você vê uma pessoa que não consegue enxergar os seus defeitos, que se coloca numa posição superior a qual ela não está,
e que só enxergam os defeitos dos outros, que estão procurando melhorar. A Bíblia diz o que, irmãos, sobre a graça? E Deus rejeita o coração soberbo, o coração arrogante, mas Ele concede graça aos humildes. Não deixemos, diz o texto bíblico, de reunirmos como igreja. Não deixemos. Consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A fidelidade do Senhor, irmãos, pode ser percebida de diversas maneiras, preste atenção. Ao longo da experiência de vida cristã e na Bíblia a gente encontra algumas verdades que denotam que Deus manifesta a sua fidelidade e nós podemos percebê-la. Até através da sua presença, nos acompanhando no nosso dia a dia. Mateus 28, 20, nós encontramos Jesus nos dando a grande comissão. E Ele diz, portanto, ide por todo o mundo, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar ou observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E Ele conclui, eis que eu estou convosco. É a presença de Deus, prometida por Jesus. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é fidelidade de Deus. A segunda maneira que nós vemos a fidelidade de Deus se manifestar na nossa vida é por meio da sua proteção. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, verso 2, o apóstolo Paulo diz, orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel, e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Existe uma promessa de Deus, Ele manifestará a sua fidelidade sim na nossa vida, nos protegendo, irmãos. E quantas vezes o maligno se manifesta diante de nós através de pessoas, e nós não temos tido o discernimento espiritual necessário para identificá-las imediatamente ou logo no primeiro início do relacionamento. E às vezes nós sofremos quando nos decepcionamos, quando somos traídos. E só aí nós vamos ver. Mas Deus é fiel e Ele está a todo instante tentando nos mostrar. A sua promessa é de proteção para a nossa vida. Ele nos fortalecerá e nos guardará de todo o mal. Nós vemos a fidelidade do Senhor se manifestar na nossa vida através da bênção da preservação. E aí eu quero mostrar que Deus nos abençoa, irmãos, em todos os sentidos da nossa vida. No livro de Neemias há um testemunho acerca da manifestação da bênção, da preservação que Deus deu ao seu povo enquanto caminhava no deserto. As suas vestes não se rasgavam, os seus calçados não se desgastavam. Um povo que caminhou 40 anos ali. A ciência não explica, é milagre de Deus. A bênção do Senhor da preservação. Agora, Deus também nos preserva no que diz respeito ao nosso espírito, à nossa vida espiritual. Nos preserva no que diz respeito à nossa vida emocional. Nos preserva no que diz respeito à nossa vida física, irmãos. Quantas vezes, quantos milagres nós já presenciamos no seio da igreja de Deus. Milagres de cura, de enfermidades que alguns irmãos estavam passando. E o Senhor manifestou o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. E pessoas que estavam desenganadas pelos médicos se viram curadas para a honra e glória do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 5, verso 23, o apóstolo Paulo diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque aquele que vos chama é fiel e Ele fará isso. O Senhor fará por nós, o Senhor fará em nós.
é promessa, é palavra de Deus, irmãos. E finalmente nós vemos a fidelidade de Deus sendo manifesta na nossa vida, às vezes, pela sua disciplina. Essa é uma questão que às vezes traz dificuldade à nossa compreensão. E muitas vezes o que nós estamos vivenciando enquanto uma circunstância de adversidade, de dificuldade, de sofrimento, de dor, de perda, é um processo de disciplina, no qual Deus está nos tratando. E às vezes não é. Às vezes é uma situação natural. Jesus falou que o sol nasce sobre justos e injustos, e é uma questão, às vezes, uma intempérie da vida. Você é um ser humano e você está inserido numa sociedade, e às vezes você vai colher consequências de estar inserido nessa sociedade. Então, uma das grandes dificuldades que nós temos enquanto cristãos é discernir o que estamos passando. É um tratamento de Deus, é uma disciplina de Deus, ou é uma consequência de algo natural na vida humana? Mas o autor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 7, ele diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Até mesmo os nossos sofrimentos, quando são identificados como uma disciplina de Deus, é um motivo para a nossa alegria. Então, queridos, nós precisamos estar sempre prontos a vivermos as situações que a vida nos apresentar. E pelo discernimento espiritual dado pelo Espírito Santo, nós podemos identificar o porquê. E o mais importante do porquê, podemos identificar o para quê. O momento que o povo de Judá estava vivenciando, que Jeremias lamentou, mas não desistiu, foi o momento da disciplina de Deus. Eles foram levados, foram deportados para o exílio e lá ficaram 70 anos no cativeiro. Judá estava completamente destruída. Mas por conta de conhecer o seu Deus, e de saber que Ele é um Pai bondoso, e de saber que Ele havia avisado antes, alertado, preste atenção que Deus nos alerta, Deus nos avisa. E o último recurso pedagógico usado por Deus será a disciplina. Jeremias compreendeu que se tratava de um processo disciplinar do Senhor. E por conta disso ele disse: existe uma esperança. Existe uma esperança. E foi nessa esperança que ele fundamentou a sua fé. Foi nessa esperança que ele se ancorou a sua alma. O autor aos Hebreus, no capítulo 6, verso 19, nos diz assim: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. E isso levou Jeremias a ter paciência, a ter fé para esperar o mover de Deus na nação de Judá. No verso 24 ele disse: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele eu porei a minha esperança. Isso significa, irmãos, que se a porção que ele estava presenciando naquele momento, fisicamente era uma porção de destruição, isso significa que a amostragem que ele estava percebendo, retirando do cenário que Deus estava apresentando acerca da nação de Judá, era uma porção de destruição, de sofrimento, de perda, de derrota. Ele diz: embora o mundo exterior esteja me apresentando isso, no meu interior eu tenho a certeza de que a minha porção é o Senhor e nele eu vou colocar a minha esperança.
porque o meu Deus é fiel. O apóstolo Pedro disse na primeira carta, capítulo 1, verso 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Existe uma esperança, irmãos, para todo cenário de morte, de destruição, de perda, porque o Deus em quem nós cremos é um Deus que venceu a morte, um Deus que ressurgiu, é um Deus que está vivo, e é um Deus que nos promete vida. Você confiaria na promessa de receber vida de alguém que não tivesse tido a capacidade de vencer a própria morte? Essa é a questão. Fundamente a sua fé nesse ponto. O nosso Deus é poderoso o suficiente para reverter qualquer quadro e cenário que a vida possa nos apresentar. Então nós precisamos acreditar na fidelidade desse Deus. E a partir dessa fidelidade, desenvolvermos um sentimento de esperança em meio a toda e qualquer situação. Foi assim que Jeremias venceu os seus dias, e é assim que a palavra de Deus nos mostra que nós poderemos vencer. Finalmente ele diz: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Jeremias apresenta 3 razões para esperarmos o agir, o mover de Deus na nossa vida. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Então nós precisamos sempre buscar a presença do Senhor. Temos que buscar uma vida digna do chamado de Deus para nós. A segunda razão, no verso 26, Jeremias diz: é bom esperar tranquilo, em algumas versões, esperar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Isso significa que nós temos que aprender a nos livrar de toda e qualquer ansiedade para conseguirmos esperar o agir de Deus. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É para nós essa palavra, para a igreja do Senhor Jesus. E, irmãos, nós não podemos tentar ajudar o Senhor, como muitas pessoas tentam fazer. Esperar no Senhor, confiando completamente nele, é estar livre de toda ansiedade e deixar Deus agir no tempo certo, porque o tempo e o controle do tempo estão nas mãos do Senhor. A terceira razão que Ele nos dá para nós esperarmos na ação de Deus: é bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Isso significa que nós temos que aprender a suportar o jugo natural, imposto pelas fases da nossa vida. Existe um jugo natural, existe uma cruz que nós temos que carregar. Por isso que Jesus disse: independente da sua idade, independente da sua situação, se alguém quiser ir até Ele, é preciso negar-se a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz, o seu jugo, e segui-lo. Se fizermos assim, irmãos, teremos a felicidade de vermos quão grande é a misericórdia, o amor e a fidelidade do nosso Deus, apesar de nós. Porque, mesmo sendo infiéis como somos, o nosso Deus é fiel e Ele nunca falha. Amém?